deste livro, que é um livro bastante conhecido e muito oportuno, do Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, Recordações do Europeu, a propósito das últimas semanas do conflito na Ucrânia e a forma como o discurso público foi adotando de forma bastante fácil a perspectiva de que a guerra será inevitável. Não é apenas a questão desta remilitarização da Ucrânia, não é apenas os apelos ao regresso à indústria de guerra da União Europeia, é também, e talvez a questão seja aquela que mais me preocupa, é a questão de que a guerra é quase que uma inevitabilidade. E lentamente esta percepção foi-se criando na opinião pública de que a guerra será inevitável na Europa. Ou seja, não há espaço para que se discuta nada que não seja esta catástrofe. E a minha proposta é que, no fundo, se possa olhar um bocadinho para o passado e que se possa, pelo menos, não é mais do que isto, que se possa discutir se esta catástrofe é ou não inevitável e se existe ou não, enfim, outros caminhos que nós possamos explorar na Europa. Daí a minha sugestão, este meu regresso ao Zweig, que é um austríaco, e o pós-título é muito interessante, Recordações de um Europeu, e isso também diz muito sobre isso, sobre a forma como a Europa está a caminhar para este abismo. O livro, do ponto de vista cronológico, tem aqui uma curiosidade. Começa por se traduzir um pouco a ilusão que se vivia na Europa no pré-Primeira Guerra Mundial, a ideia da prosperidade, do progresso quase contínuo, do bem-estar social, do avanço também cultural, e depois como é que este estado de espírito dos europeus entrou em colapso com o horror da guerra quando se desencadeou o conflito. E o livro passa por esse caminho e depois desemboca naquilo que eu considero um ponto muito interessante, porque colide com muita da perspectiva que se está a criar hoje em dia, toca na questão de saber se a guerra de facto é inevitável. E quando o Zweig aborda a questão do mundo entre guerras, ele muda o seu tom, evidentemente, trata-se já da ascensão do radicalismo, do fascismo e do nazismo, a caminhada para o abismo, para aquilo que era inevitável, que era a guerra, e que foi de facto a guerra, e o livro consegue de facto traduzir este sentimento primeiro de desilusão e depois a própria derrota da esperança. E o livro, quando eu releio, é isso que eu sinto, não é? Que é a derrota da esperança. Mas o Zweig era um otimista, era também um pacifista, no bom sentido da palavra. Ele defendia a cooperação e o diálogo como oposição aos conflitos que são tidos como inevitáveis, e ele depois faz uma reflexão, e era este o ponto que eu queria partilhar, sobre aquilo que é o papel dos intelectuais. Eu aqui como intelectuais, abranjo os académicos, políticos, diplomatas, jornalistas, no fundo todas as pessoas que estão a participar no espaço público, e qual é que é de facto a responsabilidade das pessoas, de todos nós, que estamos a fazer intermediação entre o conhecimento e aquilo que são os desafios do mundo contemporâneo. E aquilo que se tem registado, por isso de uma forma bastante evidente, é que os intelectuais estão a alinhar exatamente pelo discurso que o Zweig alerta que levou à Segunda Guerra Mundial, dentro desta ideia de que a guerra era inevitável. E aquilo que se espera dos intelectuais, das pessoas que ajudam a construir o espaço público, tem a ver com a promoção de valores humanistas, como a paz e a prosperidade. O Zweig fala muito sobre isso. Um certo dever de consciência, de ser a voz da razão, quando o debate se torna ele próprio irracional, de mediarem aquilo que é o conhecimento histórico e aquilo que é a própria realidade, que vai mudando todos os dias. Esta ideia de que o passado ajuda-nos, no fundo, a compreender o presente e a evitar cometer erros. E, por fim, acho que é um certo apelo também ao papel dos intelectuais como uma espécie de construtores de pontes. E até de pontes entre partes cujo diálogo parece impossível de construir. E a ideia é esta: os intelectuais são, no fundo, essenciais, e era este o meu ponto, são essenciais para o bem-estar, para a higiene das sociedades. E aquilo que eu tenho assistido, desde praticamente o início da guerra, e isso seria compreensível no primeiro ano, porque a dor, naturalmente, partilhada com o sofrimento dos ucranianos,
levou a uma reação também ela emotiva, mas o passado das semanas e dos meses transformaram esta retórica da dor empática e passou a ser que o conflito é inevitável e que a guerra vai chegar à Europa. Ou porque a Rússia vai de certeza invadir a Europa, ou porque a Rússia quer de facto um conflito com a NATO, ou porque a NATO tem a obrigação de preparar um conflito que reside apenas nisto, na percepção de que alguma coisa vai correr mal. E toda a energia dos intelectuais, dos políticos, dos diplomatas, dos académicos, dos jornalistas, toda ela está a ser concentrada neste esforço de, no fundo, preparar a Europa para a guerra. Isto é um absurdo, é uma irracionalidade, porque, no fundo, os intelectuais abdicam deste seu papel, não é? De defender o diálogo, a construção de pontes, mesmo dos diálogos que são impossíveis, e eu, sendo um pouco excessivo, olhando para a forma doce como nós falamos sobre a guerra, sobre o regresso da indústria do armamento através do financiamento público, como se não soubéssemos, como se nós estivéssemos a esconder que não sabemos o que é o dia seguinte, como se o mundo de ontem nós não o conhecêssemos. Eu acho que isto é, num certo sentido, uma traição, e uma traição dos intelectuais, ou seja, das pessoas que ou não deixam que o debate no espaço público abra este caminho, de dizer que a guerra que não é inevitável, que vale a pena apostar nos valores humanistas, da razão, da discussão, da divergência, não deixam que esse debate seja feito, então eles próprios já acederam a esta hegemonia de considerar que a guerra que é inevitável na Europa é um erro, e é um erro trágico. A guerra não só não é inevitável, como o que nós estamos a fazer, novamente, é olhar para o abismo e a considerar que a guerra vai chegar amanhã. Se nós olharmos muito para o abismo também vai olhar para nós e a guerra vai se tornar de facto inevitável. Se nós abdicarmos, uma vez mais, deste papel de sermos, no fundo, um dever de consciência, a voz da razão, e vou repetir um verbo, porque queria fazê-lo, tornar o espaço público mais higiênico, neste sentido, de ser quase uma consciência no debate. E apenas isto. Construir o debate e não excluir nenhuma das hipóteses num jogo que é, evidentemente, muito complexo.